a nossa hora de espera. Oi, pessoal, mais uma vez estou aqui, para gravar mais um vídeo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, A palavra de Deus vai ser ministrada por mim, E nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, um tema que envolve a fé de cada um de nós, a minha fé, a sua fé, e que eu queria muito que cada um de vocês nesse momento meditasse no que vai ser lido e o que vai ser ministrado aqui para vocês hoje. Tá bom, gente? É com muito amor que eu vou ministrar essa palavra e essa palavra vai servir para mim e vai servir para você também. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe a cada um e vamos ao vídeo em nome de Jesus. Graça e a paz, novamente, Amém. Então é com muita alegria, que nós estamos aqui mais uma vez. Ontem eu fiz uma pregação e justamente falava sobre a fé, E aí eu estava pensando o que eu poderia hoje trazer nessa pregação para os irmãos, todos aqui. E estava lendo o Evangelho de Lucas. E me deparei com uma passagem bíblica bem conhecida de todos os irmãos cristãos. E me tocou muito essa passagem. E eu acho interessante e incrível como esse livro santo ele é atual. Porque a gente lê uma mensagem, lê uma passagem, e depois lê a mesma passagem, e ela transmite outra mensagem diferente. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, Como Ele fala com a gente de forma diferente, dentro da mesma mensagem. Então, quem tiver as suas Bíblias, abram, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. É uma passagem lindíssima, maravilhosa, que marca muito toda a nossa vida. Marca para sempre, marcou na vida desse homem aqui, e ainda hoje, essa passagem está ajudando pessoas a ingressarem na vida com Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1. Essa passagem aconteceu aqui, esse fato ocorreu logo após Jesus falar das bem-aventuranças, Onde ele falou das bem-aventuranças para o pessoal ali e falou algumas parábolas. E em seguida, ele se deparou com este homem aqui, que vocês vão verem, quem ainda não leu, quem não conhece, a fé deste homem. Nós precisamos ter pelo menos 1% da fé deste homem, que não era cristão. O mais incrível é isso. Então vamos ler, depois a gente vai meditar versículo por versículo. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra só, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e
voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Oh, glória a Deus! Bendito e louvado seja o santo nome de Jesus. Eita Deus Todo-Poderoso. Irmãos, veja que fé desse homem, né? Olha aqui, o versículo 7 diz aqui que Jesus tinha concluído algumas palavras, né? Ele estava se dirigindo ao povo, como eu falei, as bem-aventuranças, contando algumas parábolas. E aí ele entrou numa cidade, a cidade de Cafarnaum. E lá, nessa cidade, ele encontrou algumas pessoas. E entre essas pessoas, existiam este problema aqui. O servo de um centurião estava doente. Eu acho interessante que diz aqui, que o centurião estimava aquele servo. A gente já percebe aqui no início o coração deste homem. Ora, um centurião romano era uma autoridade máxima naquela época ali, né? Ele comandava uma determinada tropa, né? Ele tinha alguns superiores, é claro, o imperador, o rei, essas coisas. Mas o centurião era uma autoridade. E ele comandava muitos soldados. 100 homens, né? Exatamente. Então veja bem. E este homem, ele estava incomodado com o servo, com a saúde de um servo. Nota-se que ele era um homem de coração bom. Já percebe-se por aí. Porque se você for levar hoje, por exemplo, qual das pessoas ricas, milionárias, que se importam com a saúde do empregado? Se você for ver, são muito poucas. Quantas fazendas tem por aí, com fazendeiros, ricos e tudo, que só aparece de mês em mês, de 60 dias, de 90 dias, de 100 dias, e os empregados estão lá. Ele não sabe o que está acontecendo, nem quer saber. Na verdade é isso. Tem exceções, a gente não pode generalizar. Mas a gente nota aqui que no império, um homem com autoridade se importou com a saúde do seu servo. E ele ouviu falar de Jesus, né? Estava ali. Então, aquele homem, ele já tinha ouvido falar em Jesus. Como é que ele ia saber que Jesus curava? Alguém falou para ele, não foi? Então, mais uma lição aqui para nós. Temos que falar de Jesus. Amém. Existem pessoas que precisam ouvir falar em Jesus. Muitas acham que já tem Jesus, que tem um Deus, mas a gente sabe que não tem. Porque foi ensinado errado. E nós, como servos de Deus, cristãos, responsáveis que somos com a palavra, temos a nossa obrigação para com Deus de levarmos a palavra a essas pessoas. Então aqui também a gente nota que este homem já tinha ouvido falar em Jesus. Eu acho lindo aqui no 3 quando diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então quer dizer, ele enviou algumas pessoas para dizer a Jesus que o seu servo estava doente. Quando esses homens chegaram até Jesus, eles lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que ele faça isto, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga. A gente nota aqui mais uma coisa boa que esse centurião fez. Vê que ele era amigo do povo de Deus. Aqui está dizendo, a palavra está dizendo, né? Ele até ajudou-os. Então quer dizer, através da sua bondade, aqueles homens se sensibilizaram e chegaram até Jesus com aquele pedido. Aí, através disso, Jesus foi com eles. E já perto da casa, então imagine Jesus, né? Chegando lá perto de casa, da casa do homem, ele já encontrou outras pessoas. Só, meu senhor mandou dizer que o senhor não precisa ir lá não. Porque ele não é digno que o senhor entre na casa dele. Olha só.
Quantas pessoas precisam ouvir isso, né, irmãos? Por aí. Tantas pessoas se acham autossuficientes. Não preciso de ninguém. Não preciso de nada. Nem de Deus. Já ouvi muito isso. Já ouvi gente até dizer que ele não existe. Que tristeza, né, irmãos? Que tristeza. Então, veja que esse homem, a fé dele era tão grande, que ele disse que não precisava Jesus entrar na casa dele, porque ele não era digno. E era um comandante, um centurião romano. E Jesus, a gente sabe que vivia o quê? Só pregando a palavra, de origem humilde, e que não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Quando nasceu, para você ver. E viveu uma vida ali. A gente sabe que José, Maria, eram pessoas, José carpinteiro, né? Maria não diz aqui o que a profissão, se ela trabalhava ou não, mas naquela época as mulheres não trabalhavam, né? A maioria. Então você vê aqui que ele, apesar de saber que Jesus estava ali, ele disse que não precisava ir na casa dele. Não precisa. Só uma palavra, bastava uma palavra de Jesus para curar aquele homem. Então, quantos de nós tem essa fé? Começando por mim. Será que nós temos essa fé? Se não tivermos, eu e você, nós precisamos buscar. E só se busca a fé para termos realmente essa fé através de oração, jejum, joelho no chão e confiarmos realmente no Deus ao qual nós servimos. Né? Porque também, eu acho interessante aqui o 8, onde ele diz assim, ó, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Quer dizer, como eu disse, né, ele era uma autoridade, mas ele era sujeito a autoridades maiores. E quando ele dava uma ordem aos homens dele, os homens obedeciam. Então, para você ver como ele confiava em Deus, como ele sabia que Jesus curava, como ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, como Jesus era Deus. Porque ele sabia que Deus ia dar ordem a quem? Para uma pessoa ser curada? Ao Espírito Santo. Né? Ele não precisava dar ordem, porque a gente sabe que Deus e o Espírito Santo são um só. Jesus, Deus e o Espírito Santo são um só. Mas aquele homem, ele tinha essa fé. Ele sabia que Jesus iria fazer aquele milagre acontecer. Não é? Então, gente, essa é uma lição muito grande, muito importante para nossas vidas. Né? Esse homem, esse centurião, ele dá, como diz assim, uma lição muito grande nos próprios apóstolos também ali. E até naquele povo ali. Porque Jesus estava no meio do povo de Israel. E a palavra diz que ele veio para o povo dele e eles o rejeitaram. O próprio povo escolhido por Deus. Aquele mesmo povo lá de trás de Abraão, de Isaac, de Jacó, que abriu uma vermelha ali para o povo passar ali com Moisés e todo o povo. E a gente sabe que desde aquela época o povo era murmurador. Mesmo recebendo tantas bênçãos, tantos milagres, o povo continuava sem acreditar, continuava murmurando, com raras exceções. Então aqui diz de novo, mais uma vez, Jesus está dizendo que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. Amém. Ou seja, nem Israel está incluído quem aqui? Todo o povo de Israel. E o povo de Israel tinha os judeus, que eram judeus, e existiam os apóstolos, que eram todos judeus também, e israelenses. Né? Então aqui Jesus não tirou ninguém não. Ele disse que ninguém em Israel ele tinha encontrado tamanha fé. Então isso está incluso todos. Todos. Então para você ver, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. As pessoas, a gente fala do amor de Deus, mas as pessoas não estão nem aí. E aí, ontem mesmo, eu estava falando, né, sobre até... A pessoa puxou, eu não gosto de falar sobre esse assunto. Mas a pessoa chegou com um monte de imagem, de santo, essas coisas e tudo.
Aí, nós como cristãos, nós não podemos discutir nem debater com ninguém. Mas quando a pessoa puxa o assunto, você tem que dar a sua opinião. Você tem que falar, você não pode ficar calado. Porque se você ficar calado, você é cúmplice. Você aceitou o que ela disse e foi embora. Não, mas pelo menos você tem que mostrar. Então foi o que eu fiz. Eu peguei a Bíblia, mostrei para ela, Deuteronômio 7, 25 e 26, e li para ela. Mas mesmo você lendo, a pessoa não aceita. Ela prefere acreditar no que ensinaram a ela, no que diz a Bíblia. Mesmo você mostrando na Bíblia dela. Ou seja, as pessoas estão robotizadas. Elas estão de uma forma, a grande maioria, infelizmente, são ensinadas erradamente, que estão de uma forma que mesmo você mostrando na Bíblia, elas não acreditam no que a gente está mostrando. Parece que até nem escutam. Parece que entra aqui, sai aqui e não estão nem aí. E isso não é só em relação a esse assunto, não. É em relação a muitos assuntos que existem. Ah, mas o que é que a gente pode fazer? Insistir. Pregar. Fazer a nossa parte. Porque eu também fui assim. Quem aqui não foi? A grande maioria foi assim. Então, se da primeira vez que você encontrar uma barreira, você desistir, aí você vai, infelizmente, muitas almas vão se perder. Eu seria uma delas. Porque eu era muito resistente. Né? Eu fui ensinado desde criança. Né? No caminho que, infelizmente, estava errado. Então, eu busquei muito, pesquisei muito. E, graças a Deus, tive a paciência de um homem que não desistiu de mim. Então, assim, nós devemos ser com as pessoas também. Eu acho interessante aqui no versículo 9, quando Jesus diz assim, quando a palavra de Deus diz assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus, e voltando para o povo que eu acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então Jesus aqui, ele afirmou, ele disse, ele falou com convicção, ele admirou-se da fé daquele homem. Já pensou? O homem não andava com ele, o homem não era judeu, o homem não, com certeza, ele não conhecia a palavra como os apóstolos, por exemplo, ou então aqueles lá da sinagoga, que viviam lá como os sumos sacerdotes, né? Porque a gente sabe que os sumos sacerdotes, naquela época, eles já existiam desde, eram escolhidos pelo próprio Deus, e eles não acreditaram na palavra de Jesus, eles não acreditavam, é tanto que eles mesmos foi que planejaram a morte de Jesus e tudo, né? A gente depois você só é pesquisar sobre Anás e Caifás, né? Que na época eram sacerdotes, e foram eles que planejaram a própria morte de Jesus, homens escolhidos por Deus, né? Então, aqui a gente vê um centurião romano tendo tanta fé, e essa fé, ela tem que ser realmente buscada por cada um de nós, por mim e por você. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo que, gente, curado. Então a gente vê aqui o milagre feito através da fé, não é? Como eu falei na outra mensagem, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é uma coisa que naquela época a gente vê que os homens ali, eles viram o milagre de Jesus, andaram com ele, né? Viram tantos milagres, e hoje nós temos este escrito aqui, a história, a palavra, que é a palavra de Deus. Então é o que nós temos hoje. E é por isso que às vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro difícil de interpretar, e não sei o que lá, mas a Bíblia se interpreta por ela mesma. Toda a explicação de qualquer texto você encontra na própria Bíblia. É tanto que existem até parábolas contadas por Jesus que ele mesmo interpreta, ele mesmo dá o significado. Então,
Esse texto eu acho maravilhoso. Eu acho um texto que, cada vez que a gente lê, ele nos edifica. Ele mostra o quão nós temos que desenvolver a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Essa era a mensagem que eu tinha para hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? E tenha ficado aí no coração de vocês e também no meu, né? Que nós devemos cada dia mais exercer a fé em Cristo Jesus e buscar o reino de Deus, né? Porque não existe, gente, outro caminho. Não existe. Só existe um caminho. Chama-se Jesus. Ele afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Olha, pessoal, glória a Deus, né? Depois do culto, chegamos aqui, né? Em casa, a gente pegar aqui uma sopa. Olha como tá boa. Ô, glória! Tá uma benção, viu? Isso aqui, gente, ó, alguém sabe o que é? Olha, só ouro aqui, ó. Só cabeça. Olha que coisa linda, ó. Olha. Isso aqui é a cabeça do bode, viu? Quem não provou ainda, quiser provar aí por aí, ó, você pode provar que é uma delícia, viu? E aqui é a buchada do bode. Tabuleiro de bode. É só o ouro. Ô, João, vem cá, João. Os caras chamam, né? Olha quem chegou aqui pra Cheguei aqui pra pegar a minha boia. Para desfrutar Pra mais pegar uma a minha vez. boia. Aqui é o estômago do bode. É isso aí, gente. Mais uma vez, né, eu quero agradecer a presença de todos nesse canal. Que o Senhor continue abençoando cada um, né? E que a palavra de Deus chegue aí nos lares para abençoar famílias. E eu quero dizer a vocês que é um grande prazer fazer mais um vídeo e dizer que Deus está aí no controle de tudo. Jesus é a única saída e a única esperança. É verdade. Deus abençoe a cada um. Quem gostou, se inscreva, compartilhe, toque no sininho. E muito, muito obrigado mesmo por estar compartilhando e assistindo a esses vídeos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.